caro ouvinte do nosso podcast, o podcast queridinho de todos, o podcast do Byte Furado. Estamos aqui novamente, Thomas, Dark Ryzen, Tio Gamer, para o nosso episódio Tech. E antes de iniciar nossas notícias, já aproveite, já nos procure nas redes sociais, nos siga, compartilhe também com seus coleguinhas que você achou legal do nosso podcast, para que a gente cresça também e consiga alcançar mais coleguinhas. Primeira notícia que eu trago para vocês: o 5G pode levar a internet fixa de alta velocidade para regiões afastadas. Isso mesmo. De acordo com a Glaucom, notícia publicada no dia 31 do mês passado, a Glaucom anunciou uma conquista, uma descoberta de transmissões mmWave, atingindo sucesso em conexões de dados 5G, por 3,8 km de distância, mais que o dobro do alcance prometido ano passado pelo sistema de antenas grandes distâncias, o QTM527. Então, com isso aí, o alcance, dos 5G vai abranger áreas maiores, e com isso vai ser possível, um aumento aí. A empresa também percebeu que as operadoras eram capazes de entregar até 7 GB por segundo de download, desde que a antena conseguisse acessar o aspecto de onda milimétrica de 800 MHz. As torres já existentes atingiam 4,3 GB por segundo, e só em um só dispositivo, e 8,5 GHz por segundo em 2 dispositivos. Então, é um aumento aí. A Glaucom está fazendo essa atualização aí no sistema da 5G, onde as células aí vão alcançar uma velocidade melhor, e isso vai ficar bom para a gente. O que vocês acham disso? Acho bacana, porque geralmente as notícias que a gente recebe é de que vai aumentar a velocidade, vai aumentar a quantidade de banda, e nunca se fala de chegar na área rural, ou então nas estradas. Acho bacana saber que dá para dobrar, o alcance das antenas, e utilizando todo tipo de dispositivo que ajuda a aumentar a área de internet, Acho bacana quando a notícia fala de resolver alguns problemas e não só aumentar a velocidade, enquanto algumas áreas ficam sem cobertura, É importante lembrar também que o 5G ele é mais revolucionário do que velocidade, Então, a gente vai ter uma diminuição da latência e nós vamos ter aí a internet das coisas, Tudo mais conectado, carros que vão ser automáticos. Então, com essa diminuição da latência, você tendo uma resposta mais rápida dos dados, indo e voltando, você consegue fazer com operações, cirurgias, através desses robôs, das máquinas. É uma verdadeira revolução 5G, Então, muitas vezes a gente pensa que é só uma questão de velocidade, mas todas as gerações, elas trazem coisas novas. Então, se a gente pensar lá da primeira geração, a segunda, a terceira, todas elas não trazem apenas velocidade, apesar de que isso é uma constante, a velocidade é aumentar. No 5G, inclusive, a quantidade de dispositivos conectados se torna bem maior do que a do 4G, e essa possibilidade da gente fazer essa internet realmente das coisas. Se a gente pensar, por exemplo, em carros automáticos, é importante que, se eles saírem da cidade, eles também consigam conectar, para que a pessoa realmente tenha ali possibilidade de fazer uma viagem só sendo guiada pelo piloto automático e tal. Porque se acaba a internet, então aí o carro para, ou então bate, não sei o que vai acontecer, como é que ele se resolve nesse sentido, mas deve ter algum sistema de proteção ali. Então, realmente interessante essa notícia, porque tem realmente algumas localidades onde a internet ainda é muito complicada. Muitas vezes a gente pensa na questão da internet via satélite, que inclusive é uma das possibilidades aí de algumas empresas de tecnologia, como a do Elon Musk, Mas esse 5G chegando aí em localidades um pouco mais distantes já é revolucionário, já é muito interessante, com uma velocidade muito grande, Uma velocidade assim impressionante aí, que é o que está na notícia. De fato, um ganho aí que a gente pensa que é pouco, mas em uma área maior, se eu não me engano, são 3,8 km, 3,5 km a mais, e 3,8 km na verdade, e isso, se você for pegar a nível de uma cidade maior, alguma coisa do tipo, vai conseguir fazer um aumento bem interessante aí mesmo nas torres. Pois bem,
Agora, com vocês, aquele que usa a força para levantar de manhã e fazer um café e ainda troca a lâmpada, Dark Rising. Olá, Byte amadinhos, Byte amadinhas. Trouxe para vocês hoje 2 notícias aqui da Netflix. Primeiro que a Netflix deu uma melhorada no visual, repaginou ali o visual no seu serviço de streaming. Então essas melhorias estão chegando aí, talvez nem todo mundo tenha recebido ainda, mas em breve vocês vão ver aí uma mudança na organização ali, no design, na forma como a gente acessa os detalhes dos filmes. E aí, eu normalmente gosto de mudanças, né? Pelo que eu vi das imagens, achei assim meio... Eu já gostava da visão anterior, né? Eu acesso bastante Netflix e Amazon Prime e particularmente gosto mais da Netflix. Então espero que vendo essas novidades na TV mesmo, eu ache bacana, porque pelo menos pelas imagens achei mais ou menos. Mas a gente sabe que a Netflix ela tem se destacado, né? Então acho que ela deve ter trazido um visual interessante. A gente sabe que a Netflix tem batido várias marcas e nesse período de pandemia o pessoal começou a assistir bastante também as séries, filmes e tudo. E uma das coisas interessantes é que a Netflix esse ano bateu a marca de 160 indicações ao Emmy de 2020. Então uma coisa muito louvável, né? Provavelmente aí o Emmy vai acontecer no dia 20 de setembro em Los Angeles, numa edição 100% virtual. E vamos esperar para ver, né? Vocês podem, caros Byte Lovers, comentar pra gente aí. A gente vai disponibilizar em várias plataformas de áudio e também no YouTube esse podcast. E vocês podem comentar aí se vocês já receberam a versão nova da Netflix, se vocês gostaram ou não. Outra notícia da Netflix é a disponibilização de filmes e séries grátis aqui no Brasil. Os assinantes da Netflix hoje eles já passam dos 150 milhões e uma das coisas que a Netflix tem feito para chamar a atenção é disponibilizar uma parte do catálogo, né, gratuita. Uma parte gratuita aí do seu catálogo. Esse catálogo gratuito também chega para nós, brasileiros e brasileiras, e a gente vai poder ver, por exemplo, sem ter assinatura, né, gratuitamente, Stranger Things, Murder Mystery, Elite, Bird Box, Os Dois Papas, Nosso Planeta, Grace and Frank. São alguns dos títulos que estão disponíveis. Então, segundo a Netflix, não é necessário criar uma conta ou efetuar nenhum cadastro para assistir aos conteúdos gratuitos. No entanto, essa facilidade pode ser acessada apenas por navegadores da web no PC ou em dispositivos Android. Quem utiliza iOS, infelizmente, por enquanto está fora aí dessa novidade. Então fica aí, basta você acessar o site oficial da Netflix para ver esse catálogo gratuito, poder assistir esses filmes aí, se você ainda não tem, né? Não tem uma conta aí da Netflix, não divide com ninguém, porque a gente sabe que os brasileiros e as brasileiras têm alguém da família tem, ou algum amigo, e aí o pessoal divide. Não estou recomendando para ninguém, mas é essa a nossa realidade, né? Então essa é a segunda notícia da Netflix que eu trago hoje. Trouxe essas 2 notícias rapidinhas aí pra gente esquentar os motores. Os caras Byte Furados têm alguma coisa aí a dizer sobre essas questões da Netflix? São fãs da Netflix? Eu acho um marketing pesado aí da Netflix para conseguir novos assinantes, porque as pessoas vão lá assistir Stranger Things, por exemplo, aí ficam também olhando o que tem lá da versão paga, aí pode ser que goste de alguma coisa e assina, encontra alguém para assinar, como é uma possibilidade que o Ryzen falou, mas não recomenda, né? Então, são filmes e séries boas aí que estão gratuitos, que a pessoa não precisa nem fazer a conta, né? É muito prático chegar lá, assistir. Aí se gostar, continua na plataforma, né? Mas eu acho que esse marketing principalmente faz com que as pessoas experimentem, né? Como que é a usabilidade do aplicativo, ou então no computador, para se gostarem, continuarem ali assistindo outras coisas, né? A Netflix, ela tá querendo, né? Tá vendo que o mercado tá começando a se movimentar com alguns tipos de plataformas, né? Como a própria Amazon Prime aí, que oferece um preço bem interessante, com uma gama também de filmes e de conteúdo também interessante, né? Tanto é que uma das séries dela agora, que é The Boys aí, que tá quase para sair, tem um sucesso enorme, né? Mas não que isso afete, né, a questão da Netflix, né? Que já tem o seu mercado consolidado, como o próprio Dark Rising colocou
as indicações dos prêmios já mostram que ela já tem a sua consolidação com relação a produções, né? Ela faz as suas produções muito bem feitas. E ela dá uma palhinha disso com Stranger Things, vai ser uma coisa bem chamativa mesmo. E com documentários também, né? Que também é outro forte da Netflix. Esses documentários, existem muitos documentários legais na Netflix, e isso vai ampliar aí a mente de muita gente para tentar querer adquirir uma continha. Só para aumentar a complexidade do negócio, aí dialogando com o Tio Gamer, eu não disse que eu não recomendo fazer isso. Eu disse que não é uma recomendação aqui minha, Ryzen, do canal. Mas se você quiser fazer, fique à vontade, né? Eu nem recomendo aqui, mas nem desrecomendo, digamos assim. Só para aumentar a complexidade do negócio, porque quando fala que eu não recomendo, fica parecendo que eu tô dizendo que não é para fazer. Mas fiquem à vontade aí, cada um sabe das suas necessidades. Então, outra notícia que eu trago hoje é sobre a tecnologia da Samsung para memória RAM LPDDR5 com capacidade de 16 GB. São memórias RAM para celulares que vão aumentar a taxa de transferência para até 6.400 megabits por segundo. Ou seja, a possibilidade de transferir 10 filmes em Full HD em 1 segundo. Então, essa nova tecnologia da Samsung, ela vai diminuir o tamanho dessa memória RAM, ela vai trazer um chip mais fino, até 30%, e essa possibilidade de fazer essas transferências com essa velocidade enorme. Na verdade, esses chips eles vão equipar os aparelhos, né, celulares top de linha, né? Então vem com a possibilidade de inteligência artificial e aplicações em 5G. Então não vão ser chips para todos os modelos de celulares, mas aqueles mais top de linha. Mas impressiona, né? Impressiona a possibilidade aí da velocidade, né, de transferência dos arquivos. E a gente tem já algumas informações de que alguns computadores já vão vir com uma possibilidade de serem equipados com um novo padrão de memória, né, com processadores Intel baseados em Tiger Lake. E aí já vão trazer essa arquitetura de memória LPDDR5. Só que ainda é a versão anterior, não é essa nova que vão vir para os celulares. Mas a gente sabe que chegando em algum desses setores, como os smartphones, depois quando com esses computadores já usando a mesma plataforma, também deve ir para lá, né? E é realmente impressionante a velocidade. Eu trouxe mais para a gente ver como é a capacidade, né? Então é capaz de transferir 10 filmes em Full HD, um total de 51,2 GB de dados em 1 segundo. É uma coisa assim legal pra caramba, né? Espero que uma hora chegue para nós seres mortais, terrenos, pra gente ver como é que essas tecnologias elas têm evoluído, né? Eu já acho impressionante a transferência de um celular tipo C para o computador que tem SSD. Acho rápido pra caramba. Agora, mais do que isso, é uma coisa muito top mesmo para vir nos celulares aí top de linha. E deve ser caro também, né? Não deve ser uma coisa trivial fazer uma transferência nessa velocidade aí. Agora eu tô pensando que vai depender também do armazenamento e do processador, né, que tá no celular. Mas se é top de linha, deve funcionar tudo muito bem para transferir bem rápido. É uma tecnologia interessante, né? Porque hoje eu vejo que um dos maiores gargalos assim em relação aos celulares é justamente esse, a RAM, né? Uma velocidade dessa garante que você não precise ter tanta RAM, né? Eu acho que com uma memória menor de RAM, né, do que hoje nós temos nos celulares, mas com essa capacidade de velocidade, creio que vai ser um avanço muito grande, não só para os celulares, né, mas também para os PCs. Sabemos aí que muitos desses aplicativos, principalmente aplicativos online ou jogos online, eles exigem uma taxa de transferência altíssima, né, por questões de processamento e tudo mais. Isso acaba impactando na jogatina, dependendo do jogo, né. Então, creio que essa tecnologia vem agregar justamente a essa necessidade, né? Pessoas que têm essa necessidade de passar a quantidade de informações de forma mais rápida possível, né? Creio que até principalmente pessoas que fazem edições e tudo mais, não cheguei a usar esse tanto de velocidade, mas é uma boa opção para você descarregar ali o seu celular de forma rápida, vai ser top, né? Vamos ver se você vai conseguir aí ter arquivos dessa quantidade de tamanho aí para estar transferindo.
próxima notícia que eu trago para hoje, no nosso episódio de tecnologias, é o carro voador japonês que fez uma demonstração de 4 minutos em testes com um passageiro. Então esse veículo conseguiu se manter 2 metros acima do solo, como eu disse, por 4 minutos. A gente já vê há algum tempo, né, nos filmes de ficção científica, essa ideia de transportes voadores, né, de carros que voam. Só que a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas a empresa japonesa SkyDrive está tentando nos levar para lá. Ela recentemente fez esse voo de teste, que foi bem sucedido, com este carro voador, que tinha ali uma pessoa a bordo. E esse carro conseguiu se manter por cerca de 4 minutos em alturas que variavam entre 1 e 2 metros. Então, a expectativa é que o carro voador possa ser transformado em um produto real até 2023. No entanto, ainda há uma certa preocupação com a questão da segurança, né, dos passageiros. Por enquanto, o projeto possui capacidade de voar por pouco tempo, entre 5 e 10 minutos. No entanto, a expectativa da empresa SkyDrive é que em breve esse tempo chegue a 30 minutos, o que pode fornecer a possibilidade de pequenas viagens. Ao contrário de aviões, helicópteros, veículos de decolagem e aterrissagem elétrica vertical, esse projeto pode oferecer a possibilidade de transporte rápido entre pontos específicos. Essa seria uma solução para o incômodo dos congestionamentos das cidades. Então é um projeto aí que a gente vai ter que esperar melhor. Provavelmente a gente só vai ver equipamentos como esse para venda comercial lá para 2030, por aí. Ainda a gente está em uma fase meio que inicial, digamos assim, apesar de que esses estudos e alguns protótipos da SkyDrive começaram em 2012, mas pelo que a gente vê, né, o carro ali ficou só 4 minutos, de 1 a 2 metros, ainda precisamos andar mais, né, ou voar. Provavelmente a gente só vai ver isso aí mais pra frente, mas já dá uma ideia do que a gente vai ter, né, esses carros acho que primeiramente vão ter essas distâncias curtas, né. A gente já viu em notícias anteriores a questão dos drones, que já são uma realidade para fazer entregas. E aí eu acho que nesse primeiro momento esses carros voadores vão ser assim para deslocamentos curtos mesmo, né? Não vão ser igual aquela realidade de Star Wars, né? Que a gente vê o Anakin pulando no meio dos carros lá e se agarrando em um e etc. Mas já é algum tipo de evolução, né? Para nossa imaginação voar, digamos assim. Eu achei bonitinho o carro. Parece um negócio de ficção científica mesmo. Parece. Mas bora ver o que vai acontecer, né? Agora dá medo, né? Você andar num negócio assim. Porque você andando num carro que tá no chão, beleza. Mas o negócio lá no ar, se ele cai, né, meu filho? Aí é complicado. Não, o que me dá mais medo é o trânsito, né? De um trânsito de carros voadores, porque onde eu moro aqui em Santarém, no Pará, é uma loucura na rua, né? Ninguém respeita o espaço de segurança nem nada, passa muito perto um do outro. Então, se for para voar desse jeito aí, que seja como Star Wars mesmo, né? Que muitos carros ali são autônomos, né? Leva a pessoa de um lado para o outro sem que precise estar prestando atenção no trânsito. Acho que seria uma loucura se não fosse autônomo ou tivesse alguma certificação para quem fosse pilotar isso daí. É mais complicado do que no chão, né? É um projeto inovador, né? Vamos ver o que ele vai trazer para mais tempo, né? Como sempre, o Japão inova, né? Depois que nós falamos das pizzas novas agora tem o carro voador. Então, eu vejo que é algo, né, que de fato daqui a um tempo vai se tornar realidade, devido à necessidade também, né? Principalmente por questões de mobilidade, né? Sabemos aí que a questão da mobilidade nas grandes cidades é um problema grande. Agora, vamos ver como é que vai funcionar esse negócio, né? Quando começar de fato a implementar, né? Porque se no chão já tem todas as regras, tem semáforo, tem sinal, tem tudo, já é complicado. No céu, então, que o cara vai para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Vamos ver como é que vai ser. Vamos analisar isso aí, vamos ver como é que a população vai assimilar. E daqui a pouco nós já estaremos no futuro dos Jacksons lá, hein? Cada um com seu carrinho voador. Engraçado é que alguns filmes, mesmo que fosse uma piada, apostaram que em 2020 a gente já teria os carros voadores, né? Seria uma coisa comum e todo mundo teria o seu, né? Mas em 2020 ainda não é como alguns filmes retrataram. Mas se a gente esperar mais alguns anos aí, vai estar mais finalizado, vai estar mais próximo da nossa realidade. E
Também achei o design dele bem futurista, bem dinâmico, né? Uma coisa bem fora da nossa realidade. Acho que parece assim muito inovador, muito futurista. Bem, se 2020 continuar indo por esse rumo que tá indo, a gente vai acabar ainda pra Mad Max, né? Pra carro voador, não. Mad Max e a Cúpula do Trovão. E a última notícia que eu trago para hoje, mas não menos importante, é um vídeo divulgado pela Rússia de um teste da bomba nuclear mais potente já criada. Então, esse teste que a Rússia fez foi em 1961, com uma bomba de hidrogênio de 27 toneladas, né? Mas equivale a 57 milhões de toneladas de TNT. Era um arquivo que era sigiloso, mas a Rússia decidiu liberar agora, dia 20 de agosto de 2020, as filmagens. Eu assisti ao vídeo, dei uma acelerada, porque tem uma parte porque tá em russo, né? E porque tem umas partes que a gente pode pular mesmo, que é mais uma propaganda ali. Mas o potencial da bichona é considerado, né? 50 milhões de toneladas de trinitrotolueno, TNT. A bomba foi desenvolvida durante os anos 1950 e 1960 e fez parte ali daquela corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, né? Que a gente conhece bem, aquele período ali da Guerra Fria. Então, devido ao potencial de destruição, até hoje o explosivo possui as maiores dimensões já vistas em uma criação do tipo. Ela tinha 8 metros de altura, 2 metros de largura e 27 toneladas. Não é brincadeira, não. Então, o transporte desse explosivo foi feito por um avião modelo Tu-95-202, especialmente modificado para acomodar a bomba gigante. Quando chegou ao local designado, o artefato foi lançado acoplado a um paraquedas, para que não chegasse ao solo antes do previsto. Quando tocou o local designado, a explosão gerou um raio de destruição de 35 quilômetros. Então, não é brinquedo, não. Então, esse vídeo que a gente vai deixar aí linkado no nosso episódio, ele tem aí cerca de 40 minutos de duração. E tem uma parte aí com a questão da propaganda, né? Como a bomba foi feita, como ela foi transportada. Mas é um vídeo bem interessante, né? E assim, por um vídeo tão antigo, eu achei que a qualidade está muito boa, realmente. E é realmente impressionante, né? 35 quilômetros, um raio de 35 quilômetros de destruição, não é brincadeira, não. Então, você pode pegar o link aí na descrição desse podcast e dar uma olhada aí no vídeo e ver em ação a bomba de 27 toneladas. Ela equivale a 57 milhões de toneladas de TNT, já que é uma bomba de hidrogênio. Então é uma bomba bem considerada, né? Realmente é chocante, né? Isso aí atingindo uma cidade, o estrago é enorme. Muito significativo a gente perceber a que ponto a gente estava chegando ali, né? Essa Guerra Fria e a possibilidade ali iminente de catástrofes, né? Apesar de que hoje a gente tem a iminência de catástrofes ecológicas aí, por tudo que o ser humano tem feito na Terra, mas nesse período aí era iminente uma catástrofe por uma guerra, né? Uma guerra ali que era uma Guerra Fria, mas quente também. Vemos aí que os russos não estavam para brincadeira, né? Como o próprio Dark Rising colocou, a da Guerra Fria não era fria, era quente, né? E só para questão de tamanho dessa bomba, né? Você analisar, ela 35 km é uma extensão enorme, né? Imagine aí uma cidade. Isso aí seria a decimação total de uma grande cidade. Tá, só para a gente ter uma ideia de relação à escala dessa bomba que foi colocada, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela tinha um alcance, teve alcance uma de 5 e a outra de 6 quilômetros. E essa bomba, né, da Rússia, ela teria, da União Soviética, 50 megatons, né? Ela teria um alcance de 51 quilômetros, na verdade. Então, seria bem mais devastadora do que a gente pensa. Então, é uma área muito grande. Seria mais ou menos destruir metade da cidade de São Paulo ali em uma bomba, com uma bomba só. É uma coisa devastadora mesmo, né? Além do impacto e de pulverizar muita coisa que tem no caminho, ainda lança material radioativo, né? Então você condena toda a região a não conseguir mais plantar, produzir animais, acaba com toda a questão da habitação mesmo. E posso recomendar aqui
lá na Netflix, a série Segunda Guerra em Cores. Tem um episódio lá dedicado às bombas, e é uma coisa monstruosa, porque você tá na guerra e de repente as pessoas da cidade passam a ser as vítimas, né, da guerra, porque não importa se é criança, idoso, todo mundo que estiver no raio é atingido, né? E a Rússia tem essa questão com as bombas de hidrogênio, né? Ela foi, eu imagino que tenha sido ela que criou a primeira, e também o teste saiu do controle, foi muito maior do que eles esperavam, a primeira bomba. Então eu vejo que eles estão pensando nessa coisa de mostrar a força que tem, né? Tanto no material bélico como na tecnologia. E, se Deus o livre, também utilizarem em último recurso, mesmo que seja uma coisa tão destrutiva, mas na guerra as pessoas não raciocinam muito bem, acabam deixando uma região do planeta estéril, né? Tanto da humanidade como da natureza, e acabam destruindo uma reunião, acabam destruindo uma região ou um país que está ali, que pode ser um parceiro e trabalhar junto, mas que na guerra acabam sendo inimigos e só pensam em se destruir, né? É uma pena. Pois bem, chegamos no nosso momento de recomendações. A minha recomendação de hoje é um filme, né? Um filme bem interessante. Dois Irmãos, uma jornada fantástica. É um filme aí da Disney, aí, falando um pouquinho de um universo aí bem interessante, onde a magia existia, né? E coloca um tema bacana, bastante legal aí entre os irmãos ali. Então essa é a minha recomendação de hoje para vocês, nossos ouvintes do Byte Furado. A minha recomendação de hoje é o podcast Vira Casacas. O Vira Casacas é um podcast de direito, atualidades, entretenimento, política, debates variados e tudo mais que der na telha. O objetivo deles principal é sair da mesmice, da piadinha barata, da temática rasa e óbvia. Em resumo, debater conteúdos com bom humor e alguma amargura, típica dos tempos em que vivemos, né? Então, ali no começo, você lê direito e lê entretenimento, você já fica meio que isso, né? Mas é verdade, é um bom podcast aí, tem sempre essa pegada de humor. E claro que a amargura dos nossos dias, elas não tem como ser evitada, né? Mas a gente tenta aí ouvindo coisas legais, e esse podcast é um dos que eu gosto bastante. O Vira Casacas Podcast. Fica a minha recomendação de hoje, e é isso. Então é isso, pessoal. Nós somos o Byte Furado. Agradecimento especial ao Dark Resident Gamer, ao Fink, melhoras ao Fink, e ao Pegasus queimando seu código para nós. Até a próxima. Tchau e Wakanda Forever. Um abraço. Wakanda Forever.